os companheiros me perdoam, mas as nossas instituições políticas e progressistas, elas estão falidas. Elas não vão mobilizar a base. Elas não vão levar o povo para a rua. Eles não vão ser o agente que vai catalisar a mudança. Eles não diagnosticam, eles não têm o diagnóstico que nós temos aqui. As instituições, quando eu falo instituições, eu falo partidos políticos que se dizem de esquerda. A direita e a extrema-direita, ela é implacável quando ela assume o poder. Elas vão com tudo. Elas metem o pé na porta e não tem nenhuma vergonha na cara de ir lá tirar direito dos trabalhadores. Embora o trabalhador foi para a rua pedindo, vocês me desculpem o palavrão, pedindo para se fuder, e foi atendido prontamente com o impeachment da Dilma e dentre outras coisas que aconteceram depois. O que eu quero dizer é o seguinte, aí eu vou falar por conhecimento prático meu, que eu sou dirigente do partido aqui, eu sou membro do diretório, conheço os diretórios municipais da minha região, e os diretórios não lutam por nada. Os diretórios, eu vou falar do meu partido, porque eu vou falar do que eu conheço bem de perto. Mas eu flertei aqui com o PCdoB, alguns diretórios do PCdoB, e eu também diagnostiquei o mesmo problema. Eu vou falar do meu diretório, que os diretórios municipais. Os diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores, eles só se reúnem para PED, que é o processo eleitoral interno, e para eleição, ou para discutir os espaços que eles vão ocupar em determinados governos que não necessariamente é do campo progressista. O PT, eu falo sem ter a preocupação de estar cometendo alguma injúria. O PT faz as alianças mais espúrias, mas não é aquelas alianças estratégicas, com o propósito de um bem maior, não. Lu, me permite um parênteses. Belfort Roxo, 2020, o PT fez aliança com o PSL. O PSL, o partido do Bolsonaro, para a prefeitura. Isso. Eu estou sendo até gentil com eles aqui. Mas isso não é a particularidade do nosso diretório aqui. O diretório da estadual aqui também é o mesmo processo. Tem outros municípios. Então, eu constatei... E outra coisa, tem gente no PT que controla, que são presidentes de diretórios. Eu estou usando o PT como uma amostragem, tá? Não é uma particularidade só do PT, não. Também não tem... Os outros partidos que se dizem de esquerda estão na mesma vibe também. Então, eles não estão nem aí para a base. Eles não estão nem aí para mobilizar a base, para a educação política. Essas preocupações que vocês estão compartilhando aqui, que nós estamos compartilhando uns com os outros, eles não discutem dentro dos diretórios. Então, esse é um problema seríssimo. Quando o Weber fala da necessidade de mobilizar a base para a gente ir para as ruas e tudo mais, mas os próprios partidos não estão preocupados com isso. Eles podem até falar que querem, falar assim, palavra jogada ao vento, mas não tem um planejamento, não tem uma estratégia, não tem um começo, não tem nada, eles só falam. E por exemplo, se eu fizer um movimento aqui, fazer um levante da base aqui no município e começar a ocupar as praças públicas para dialogar com o povo, botar uma caixa de som para chamar o povo para conversar e aos poucos ir levando discernimento, organizar, dizer que tem um local onde nós podemos conversar com mais propriedade, com mais calma e assim trazer o povo para discutir os problemas e os rumos do país, está arriscado se eles não sabotarem, mas quando tiver um movimento gigantesco de rua, eles vão lá e vão para sair na foto. Eles vão para sair na foto e se apropriar daquilo ali de alguma maneira.
Quando eu falo de trabalho de base, de organização política, educação política, eu falo sem contar com as direções municipais e estaduais. Eu não sei como é que estão as executivas nacionais. Mas aqui, quando você falou dessa aliança com o PSL, aqui, com o prefeito do PSL, o prefeito aqui, na época do impeachment da Dilma, ele soltou uma saraivada de fogos para comemorar o impeachment da Dilma. E o nosso diretório estava lá, compondo espaço no governo dele. Nós aqui lutamos, aqui, a minha corrente aqui, minha corrente que eu não sou... Eu estou falando corrente só para separar deles lá. Mas a minha ala aqui, nós lutamos até a última instância para que nós lançássemos um candidato próprio a prefeito aqui. Quando o município o município aqui é grande, tem mais de 600 mil habitantes, é a executiva nacional que decide quando tem uma contenda desse tamanho. A contenda foi tão grande que saiu nos grandes jornais aqui do estado, saiu nos jornais, saiu até na televisão, a nossa contenda aqui. E a executiva, nós perdemos por 3 votos que nós perdemos na executiva nacional. Mas aí o que aconteceu? Mas o que eu quero dizer é que a própria executiva nacional votou a favor da continuidade com a aliança. Essa aliança espúria aqui. Mas quando eu falo aliança espúria, aí vamos voltar para o radicalismo. Ah, mas você é radical, que não sabe. Não, porque eles são vil. Eles fazem a prática, a critério da verdade, a prática política deles é vil com o povo. Não tem nada, é muito contraditório com o que nós defendemos, com o modo econômico, político que nós defendemos, que nós queremos colocar em prática. Que não é usurpar a riqueza de ninguém, mas trazer equilíbrio, para trazer dignidade para quem não tem. A gente não quer tomar nada de ninguém. E a nossa própria executiva foi contra nós. Então, quando eu penso trabalho de base, educação política e trazer o povo para entender como funciona a nossa república, quais são os instrumentos do poder que trazem essas consequências negativas para as suas vidas, historicamente, não só no momento atual, eu não conto com os partidos, eu não penso em estar junto com eles, porque eles não vão, se os companheiros não tiveram essa decepção ainda, mas vão ter. Eu acredito que nenhum dos companheiros seja um romântico no sentido de ter essa inocência, né? Essa inocência de achar que a nossa esquerda vai fazer essa mobilização de rua. Eles não vão fazer.